Olá, meus amores, muito bom dia. Ora, hoje venho aqui até vocês e hoje em particular, eu quero trazer-vos algo que nos afeta muito, mesmo muito na nossa vida. E é importante nós termos esta noção e esta consciência e podermos e conseguirmos trabalhar isto na nossa vida. E é o que é? É nós trabalharmos o perdão na nossa vida. Mas vamos lá esclarecer em termos de perdão, porque existe o perdão que nós fazemos para fora e para os outros, existe um perdão que nós fazemos para dentro. E aqui, para deixar já claro em relação àquilo que é dentro e fora, quando é em relação a pessoas que nos fizeram algo, que, sei lá, que tiveram alguns comportamentos que nós ficamos magoados, que nós ficamos sentidos, que nos provocaram dor, que nos provocaram alguma situação menos agradável na nossa vida, nós devemos libertar. Libertar quem dessa situação? Aquela parte de nós que viveu essa situação. Sempre que nós temos uma situação, uma circunstância em que há dor e tensão e que alguém nos provoca alguma coisa, essa parte de nós que viveu esse contexto e essa situação fica magoada, fica sentida, fica aqui dentro, fica presa nesse momento emocional que depois impactou a sua vida, a nossa vida, de uma forma mais dolorosa. Então, nesses cenários, nós retiramo-nos desse cenário, agradecendo a quem nos provocou dor, esse crescimento, esse entendimento, essa aprendizagem que nós tivemos, entretanto, nessas circunstâncias. Toda e qualquer situação de tensão vai nos trazer aprendizagens, vai ajudar-nos a descobrir, sim, as coisas boas que nós somos, as capacidades que nós temos de ultrapassar as situações. Então, nós vamos nessa imagem, cá dentro, sim, agradecer à pessoa e vamos nos tirar daí. Vamos sim saber libertar da culpa que sentimos em nós por nós nos termos assujeitado àquilo, por nós termos concordado, por nós termos, sim, de certa forma, deixado que as coisas e as circunstâncias tivessem acontecido e ocorrido dessa forma. Então, para nós, para essa parte de nós que viveu esses cenários, nós vamos, sim, libertar essa parte. Vamos dizer, tu não tiveste culpa. Foi uma oportunidade para tu cresceres, para tu descobrires ainda mais quem tu és. Agora, tu não tens a responsabilidade ali. E nós deixamos a responsabilidade para o outro. Nessa imagem e contexto, quando é alguém de fora, que o divino te abençoe e interceda por ti. Temos que entender que, em termos de perdão a algo ou alguém, é externo a nós que nos provoca alguma situação. Nós temos que perceber que é o divino que faz o perdão, que aplica o perdão, que liberta a pessoa da responsabilização dos seus atos, das consequências das suas ações. Nós não temos o poder e a capacidade para chegar ao pé de alguém e dizer eu perdoo-te, eu liberto-te das consequências das tuas ações. Se nós fazemos isso, nós estamos a arcar com as consequências para nós. Nós estamos a libertar a pessoa da responsabilização. Nós só podemos entregar essa pessoa ao divino. Seja entregar nas mãos dos anjos, seja entregar nas mãos de Deus. O divino, simplesmente o divino. Deixar que o divino intervenha na vida dessa pessoa. Deixarmos de julgar, deixarmos de criticar, deixarmos de punir, deixarmos de estar a contar uma história a nós daquilo que nos fizeram, daquilo que nos sujeitaram, daquilo que nos provocaram. Se nós estamos com esse tipo de história, quer dizer que aquela parte que viveu está ali ainda em dor. Então vamos tirá-la. Isso é o que nós conseguimos fazer nas situações que, entretanto, nos fazem a nós. Então, e quando é o contrário? Primeiro, saber responsabilizar-nos por aquilo que a gente fez. Saber pedir desculpa. Sim. Saber ir ao outro e pedir desculpa. Pedir desculpa pela dor que a gente provocou, pelas circunstâncias que a gente acabou por ativar no outro, por todas as coisas que sim aconteceram na vida dos outros por causa das nossas ações, dos nossos atos. Sem esperar retorno. Se nós vamos pedir desculpa sem esperar retorno, nós estamos a responsabilizar-nos pelas nossas ações e pelas suas consequências. Nós não estamos à espera que o outro nos absolva de nada, mas estamos a trabalhar
a parte da humildade dentro de nós. Estamos a trabalhar, sim, a responsabilização por aquilo que nós fazemos e nós somos. E, meus amores, eu aqui tenho que chamar bem a atenção isto. É isto que nos amadurece e mostra o quanto nós crescemos e deixamos de ser crianças para ser adultos. Quando nós, sim, fazemos algo, temos atitudes, ações que provocam dor, que há consequências para terceiros e nós pedimos desculpa a esses terceiros, não porque estamos à espera de ser absolvidos de alguma coisa, mas porque reconhecemos e nos responsabilizamos por aquilo que nós fizemos e sim sabemos observar e perceber que existem consequências. E sim, aí somos nós que devemos olhar para o divino, para a nossa fé, para a nossa crença, ok? E colocar-nos nas mãos de Deus, nas mãos do divino, nas mãos dos anjos, aquilo que vocês acreditam, nas mãos do universo, para que Ele nos absolva. Não somos nós, nem é ninguém que tem a capacidade de nos tirar essa responsabilidade. Aliás, muito pelo contrário, nós vivemos, e ainda bem, numa sociedade que nos ensina a responsabilizar por aquilo que nós fazemos e como nós fazemos e as consequências de tudo isso. Exatamente para que a gente perceba que, sim, vamos aprender a ser bons seres humanos, a não provocar dor nos outros, a deixar de provocar dor nos outros e a saber, sim, provocar alegria, provocar bem-estar, ajuda, a sabermos, sim, ser responsáveis pela nossa vida. E isto começa desde cedo com os nossos pais, que nos ajudam e incutem, sim, e nos disciplinam a sermos responsáveis pelas nossas ações. Só que bem de muito cedo, numa imaturidade. E isso, nessa fase, não ajuda a que a gente cresça. Nós passamos a perceber que somos castigados e punidos quando temos determinadas ações, que os outros entendem que são erradas. E isso depois cria um modelo de mundo e de ver a vida que nem sempre é o mais certo ou o mais correto para nós construtivamente. E muitas das nossas dores e limitações e padrões repetidos vêm, sim, da forma como nos foi incutido como devemos viver a vida e as consequências. Por essa responsabilização. Há certo e errado, há bom e mau, porque vivemos numa vida humana, num planeta Terra, e sim, existem outros seres humanos. E aquilo que nós fazemos aos outros é aquilo que nós fazemos a nós. É aquilo que nós estamos também a incutir a nós. Se eu faço ao outro é porque eu já estou a fazer internamente a mim. Eu só entrego aquilo que eu dou a mim e que existe cá dentro. Se não existe cá dentro, eu não consigo dar ao outro. Por isso é que muitas vezes há pessoas que não conseguem, sim, demonstrar amor e carinho. Porquê? Porque elas não têm essa referência lá dentro. Elas não entregam a elas isso. Por isso eu insisto muito nas consultas, nas formações, exatamente em ajudar e ensinar as pessoas a começarem a ver aquilo que têm e aquilo que não têm e que é construtivo para elas e que vai ser benéfico para elas e para a vida delas, que comecem a construir, descobrirem como construir, sem sentirem culpa, sem sentirem essa autopunição. A ideia é nós percebermos que sim, há consequências, saber pedir desculpa pela humildade que eu tenho em me responsabilizar por aquilo que eu faço, sem esperar que o outro me diga nada ou me tire alguma carga ou algum peso. Não é responsabilidade do outro, é eu sim arcar com as consequências de tudo, mas saber pedir perdão ao outro por aquilo que eu provoquei na sua vida. Não é o outro que tem o poder e a capacidade de me perdoar e de me absolver das consequências. Isso sou eu que, na minha vida, eu vou ser absolvida pelo divino, no grau e na proporção de humildade que eu vivo e de reconhecimento daquilo que eu provoquei. Foi complexo. Estão a entender? Porque nós muitas vezes, porque nós somos exigentes connosco, somos autoritários connosco, o que é que a gente tem a tendência? A sermos duros para fora, a exigirmos e esperarmos também para fora, a criar muitas expectativas. E o outro não vai corresponder a isso. Com isso, sim, com essa dor e essa carga, nós não vamos propriamente ser muito amorosos para fora. A não ser que a gente construa esse amor próprio e essa autoestima cá dentro para poder ser delicados com os outros. A não ser que a gente se respeite realmente e nós sabemos e aprendemos a respeitar também os outros. A questão é, quanto mais eu autoritária, mais exigente eu sou comigo,
mais dura eu vou ser para fora, mais dura eu vou ser com os outros. E vou acabar por exigir e esperar dos outros aquilo que eu estou a fazer comigo. Estão a entender? E aquilo que eu me critico, aquilo que eu me culpo, aquilo que eu me puno por possíveis ideias do que eu estou a fazer certo e errado, eu vou criticar e julgar para fora. E é aqui que vem, sim, aquilo que eu tantas vezes digo, as luas cheias, para deixar ir aquilo que já cumpriu a sua função, que já fez e cumpriu o seu propósito na nossa vida. Seja nós assumirmos a culpa e a responsabilidade por coisas que nem têm nada a ver e a gente aprender a largar isso e sairmos dessa dor e desse cenário e deixarmos de contar essas histórias de que fulano fez isto, cicrano fez aquilo e que me provocou e que fez e que aconteceu, ao mesmo tempo que eu sim ganho consciência daquilo que eu provoquei na vida dos outros, eu peço perdão aos outros por aquilo que eu provoquei e vou viver uma vida como um bom ser humano, ajudando e fazendo bem aos outros seres humanos. E é aí que eu equilibro essa balança de viver daquilo que eu provoquei para aquilo que eu construo. E é o divino que começa a trazer os benefícios e sim, as bênçãos quando eu já tenho essa dívida quitada. Não é o outro ou os outros que me vão dar o que quer que seja a mim. Sou eu que me torno humilde e começo a fazer o bem, sem criticar, sem julgar, sem punir, principalmente a mim. Por isso é importante pedir desculpa. É importante pedir desculpa porque é o primeiro passo para eu me abrir a mim a ser desculpada. Se eu peço perdão, eu abro o meu coração para que o divino, como um pai, uma mãe, nos perdoa de uma asneira que fizemos em pequenos e nos ensina, sim, o que é certo e o que é errado e nos absolve de um castigo que eventualmente nos tenham dado para a gente realmente aprender, nós abrimos o nosso coração para que o divino entre na nossa vida e também nos absolva. Mas nós vamos ter que, sim, cumprir o nosso castigo. E o nosso castigo é sermos bons seres humanos e fazer o bem a outros seres humanos. Mas não precisamos ser iguais. Não precisamos responder na mesma moeda. Não precisamos andar a espalhar exatamente aquilo que nos fazem a nós. Que a gente saiba espalhar as coisas boas. Que a gente saiba espalhar essa consciência e responsabilização. De que sim, há situações e circunstâncias que têm o seu preço. E que é importante nós irmos e pedirmos desculpa. Não porque o outro nos vai libertar de nada, mas porque sim, nós fizemos algo e reconhecemos que fizemos algo. Isso é humildade. Então sim, o que é que tu queres daqui em diante? Porque a maior parte das vidas doridas, sofridas que a gente vive e sim, emoções reprimidas, sintomas no nosso corpo, várias doenças que aparecem, vem porque nós andamos um longo período a remoer emoções que a gente não quer olhar, que a gente não quer admitir a nós. De julgamentos, de críticas, de exigências, de punições, de culpas enormes que a gente tem conosco. É que nem é para fora, é para nós. E isso depois acaba por atrair tantas pessoas, tantas situações que a gente atrai na nossa vida, que vêm confirmar e reforçar tudo isso. Porque há toda uma história que eu me agarro. Para quê? O que é que a gente ganha com isso? Então, isso corresponde à vida que tu desejas e tens tanto vontade e sonhas viver? Nessa vida há culpa, nessa vida há crítica e julgamento? Não. Há um grande amor próprio, uma grande autoestima, um grande apreço pela pessoa que tu és, carinho, compaixão por ti mesmo, por ti mesma. E por quem está à tua volta, respeito profundo por ti e por quem está à tua volta. E isso tu precisas cultivar em ti. Tu já podes começar agora, não precisas estar à espera de uma vida idílica para viver isso. Tu podes começar agora a viver isso. E aí sim, o divino abençoa, o divino absolve, o divino cria milagres na nossa vida. E é aqui que vem o merecimento de viver coisas boas. Quanto mais eu tenho aqui recalcado e debaixo do tapete algumas situações, algumas emoções que eu não quero olhar, como é que eu me consigo sentir merecedora e merecedora de viver coisas boas e de receber bênçãos e milagres na vida, por muito que eu os queira e deseje, por muito que eu trabalhe o que quer que seja para os conseguir? Eu não consigo, porque eu tenho coisas que eu não consigo olhar e não consigo admitir. Como é que eu, entretanto, sou digna de viver as coisas maravilhosas se há coisas que eu omito e escondo de mim? E se eu escondo de mim, eu escondo dos outros e do mundo. Estão a entender? Como eu escondia determinadas asneiras que eu fazia ao pai e à mãe. O comportamento é esse. Só que o adulto
deve olhar para essa parte para que essa parte se liberte dessa culpa inconsciente e muitas vezes que nem lhe pertence. Então, em que é que ficamos? Vamos continuar na punição e no julgamento ou vamos para o perdão e para a libertação da nossa vida e viver coisas maravilhosas? Fazendo o trabalho de casa primeiro. Então, este é o exercício que eu vos deixo aqui agora nestes próximos dias para que vocês realmente comecem a largar. Escrevam as situações, podem escrever num papel os contextos, as situações, as circunstâncias, as pessoas, tanto para vocês, façam uma folha ou uma coluna daquilo que vos fizeram e as pessoas que fizeram e tudo o que aconteceu e o que aprenderam em cada uma das coisas que nós aprendemos sempre e façam uma outra lista, uma outra coluna para aquilo que vocês fizeram e comecem, sim, a cada uma das pessoas e situações, nem que seja na própria folha, a pedir desculpa. A pedir desculpa por tudo o que vocês fizeram, a reconhecer as consequências dos vossos atos, das vossas ações, das vossas decisões. Isto é o que eu vos deixo aqui hoje, meus amores. Espero que vos ajude e que vos traga mais consciência na vossa vida e vocês, com isso, se libertem muito mais desses pesos, dessas cargas que não fazem sentido nenhum estar aí. E todos esses papéis e listas, na próxima lua cheia, que entretanto a gente vai falando até lá, mas na próxima lua cheia, agarram e queimem. E deixem ir embora de uma vez para sempre essas situações. Acabou. Está fechado. Já entregaram. Já não tem mais influência em vocês. Já assumiram. Já não têm que andar a esconder nada nem de ninguém. Perceberam? Um beijinho grande. Adoro-vos. E um até já.